E a recepção dos jogadores com você é muito boa, né, cara? Ah, cara, graças a Deus, assim, tipo, faço 20 anos de carreira agora mês que vem, 17 de Globo em junho. Mas Flamengo, que é o principal ali que eu passei mais tempo, eu costumo falar que, cara, trabalhei do Márcio Braga ao Landim, trabalhei com o Adriano, com o Hernani, com o Gabigol, com o Pet, com Elias, com Renato Abreu, com Arrascaeta e tal. Claro que, assim, não vou ter a pretensão de ser unanimidade, certamente alguns jogadores em determinados momentos ficaram insatisfeitos com alguma situação, mas, cara, graças a Deus eu tenho boa relação com praticamente todos eles. Não vou dizer que eu tenho amizade, porque até há um distanciamento natural, primeiro do profissional e segundo do mundo atual. Minhas relações mais próximas são com jogadores de outras gerações, até mais do que os atuais, mas tenho muito posso falar com convicção que eu tenho um respeito e uma confiança da maioria deles, assim. Tu teve um fato curioso com o Bruno, né, cara? Sim, o Bruno é um personagem impactante na história do Flamengo, do futebol e de qualquer um que trabalhou com ele, né? É um cara que eu tenho cuidado para usar as palavras corretas, Sim. porque... Pode pensar aí com calma. Não, porque é delicado o tema e, ao mesmo tempo, assim, eu até contei isso no Charla, que entre a minha primeira ida no Charla e a segunda, ele me interpelou de algumas situações, mas que acaba que a pessoa, muitas vezes, parece que interpelou na maior educação e na boa, né? E acho que foi uma comunicação enviesada que chegou para ele. Eu expliquei, porque na época, no primeiro Charla, tentando até ser cronológico, no primeiro Charla eu falo que, assim, que eu tinha uma convivência muito boa com o Bruno. Acho que, na época, eu, Eduardo Peixoto, Rodrigo Benchimol e alguns poucos outros repórteres eram os que tinham um pouco mais de entrada com ele ali no dia a dia. Situando, era uma época que os treinos eram na Gávea, então esse contato era direto. Mais fácil até, né? Era direto e passava na nossa frente para chegar e para sair, era um outro tipo de relação. Então eu tinha uma boa relação com ele. E o único relato que eu dei foi que o Bruno, assim como muitas pessoas, era um pouco bipolar no sentido de comportamento. Assim, eu vi o Bruno sair da Gávea, sair de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, de short, praticamente, de cueca, porque ele presenteou todo mundo que pedia, ele dava um carinho, dava um presente, assim como já vi o Bruno passar por pessoas que pediram autógrafo e passar direto. Mas isso também, pô, vai ter dia que eu vou acordar, foi um exemplo que eu dei ali, desse sentido ali, da convivência que eu tinha com ele. Você esperava isso, aquilo, cara, nunca vou imaginar né? ou esperar que esse tipo de coisa vá acontecer, ainda mais eu, na ocasião, vindo de Campos, sou de uma família de classe média com condição, então, assim, o mundo que eu vivi até ali era um mundo totalmente fora de qualquer possibilidade de eu imaginar esse tipo de situação. Tanto que quando eu vou para Ribeirão das Neves, eu fiz uma série de reportagens ali, até ganhei premiação, prêmio João Saldanha e tudo mais, foram reportagens muito mais na questão social do que na questão criminal. Eu não fui cobrir a delegacia, eu fui cobrir lá a favela onde ele nasceu, a escola onde ele estudou, os amigos de infância. Buscar um fundamento, de fato. Então, assim, eu costumo falar que aquele episódio mexeu muito comigo, assim, porque era algo que era inconcebível na minha cabeça ali, por mais que eu já tivesse 26 anos, não era nem tão garoto, eu conhecia alguém que tinha matado ou mandado matar uma pessoa, assim, então aquilo mexeu muito com o meu psicológico, assim. Então, quando eu falo isso, assim, era uma pessoa que eu tinha uma convivência, que eu estava no dia a dia, não só ele, como também o Macarrão, porque em 2008 eu vou fazer um Flamengo e Cruzeiro lá no Mineirão. Não sei se vocês vão lembrar, foi um jogo que foi 3-2, que tem um polêmico pênalti ou pseudo-pênalti no Tardelli. Foi na última rodada, penúltima, né? Antepenúltima. Do Léo Fortunato no Tardelli, que todo mundo na ocasião viu como pênalti, depois surge uma câmera da ESPN por trás, e aí alguns disseram que não foi, outros que Primeiro foi. VAR da história. Flamengo brigando para ir para Libertadores. Isso aí. Não, ali brigando pelo título ainda. Ainda tinha chance, né? E aí, nessa viagem para esse jogo, eu fui lá em Ribeirão das Neves, fui lá no Buracão, que é onde ele começou a jogar, lá um campo de terra, fazer reportagem sobre o Bruno ídolo, né? Na ocasião, 2008. E quem foi meu guia ali foi o Macarrão. Então, a partir dali, eu criei uma relação de dia a dia de ninho, obviamente, de Gávea, com os dois. E como é que o Macarrão era? Era normal, tranquilo, ou já era meio... Não, tranquilo, cara. Nunca nada que me saltasse aos olhos.
tranquilos, não. Eles tinham uma relação de amizade que também acho que se faz piada em cima da situação, que também que eu acho que nem, o episódio nem cabe piada que as pessoas fazem. Tinha uma relação de amizade, nunca, assim, Não tem como imaginar as eu nem coisas, tinha né? um olhar condicionado para colocar maldade em nada nesse Dá pra sentido. pensar entendeu? nisso também, entendeu? né? Mas, enfim, porque eu falei, tem que ter cuidado, mas em resumo é isso, cara. É um cara que eu tinha ali uma boa entrada, uma boa relação. Daquele elenco de 2009 ali, era o cara que tu mais tinha contato ou tinha alguém ali que... Putz, cara, 2009 ali, cara, porque assim, eu cubro o Flamengo, eu começo como setorista meado para final de 2008 e fico até meado de 2009, e aí eu vou cobrir o Fluminense, né? Então eu peguei bem de perto ali. Eu tinha uma relação muito boa com o Ibson, como tem até hoje. Com o Léo Moura também estava começando uma relação que estreitou mais até em 2013 para frente. Hoje é um dos caras que eu considero como amigo, assim, que eu tenho entrada, que eu tenho... enfim, que se eu precisar de alguma coisa, ele também está aqui porque criou essa relação. Mas tinha o Ibson, tinha o Léo Moura, tinha o Bruno, enfim. O Angelim era alguém que era muito solícito com todo mundo, então não tinha intimidade, mas tinha essa questão mesmo. Era uma outra época, assim, até mesmo você ter essa percepção de amizade, de relação, era diferente, porque a gente viajava no mesmo voo, ficava no mesmo hotel, era uma outra época onde o off era muito respeitado, a gente conversava, era papo furado, agora eu preciso te perguntar isso, agora eu vou te perguntar isso. De boa, tranquilão. Coisa que hoje em dia não existe, eu acho que o afastamento se dá muito por isso, né? Por isso que eu falo, assim, o afastamento eu acho que tem muita questão tecnológica, tem muito, em alguns casos, até um certo, talvez, estelismo, não sei, assim, a gente pode usar qualquer outro adjetivo, mas tem muito também da imprensa que deixou de respeitar os espaços, deixou de respeitar o off, deixou de respeitar as relações, por qualquer coisa, por esse conceito que muitas vezes existe da pessoa querer dizer que sabe antes de saber.